Gabriel é um anjo importante que assiste diretamente diante da presença de Deus. O anjo Gabriel sempre aparece na Bíblia em momentos decisivos na história da redenção. Em algumas ocasiões, ele foi o mensageiro de Deus que anunciou a vida do Messias. O significado do nome Gabriel tem sido interpretado de diferentes formas. Um significado mais provável é o homem de Deus, no sentido de poderoso de Deus. Mas alguns intérpretes também sugerem Deus é poderoso. O Deus mostrou-se forte. Gabriel é um dos dois únicos anjos mencionados nominalmente nas Escrituras Sagradas. O outro é o arcanjo Miguel. Em Daniel capítulo 10, verso 13 ao 21. Em Judas capítulo 9. Em Apocalipse 12, verso 7. O anjo Gabriel está em cena na narrativa bíblica no livro de Daniel. No primeiro momento, ele apareceu para explicar ao profeta a visão do carneiro e do bode. Está em Daniel capítulo 8, verso 16. Depois Gabriel, mais uma vez, se encontrou com o profeta Daniel para anunciar, interpretar a profecia das 70 semanas. Está em Daniel capítulo 9, 21, verso 27. E o objetivo principal dessa profecia foi anunciar a vida do Messias, que se daria depois de quase 5 séculos, praticamente 500 anos depois de ter aparecido ao profeta Daniel. O anjo Gabriel foi enviado à cidade de Jerusalém para anunciar o nascimento de João Batista ao sacerdote Zacarias, seu pai. Está em Lucas capítulo 1, verso 11 e 12. Nessa mesma época, ele também foi até Nazaré da Galiléia para anunciar a Maria o nascimento miraculoso de Jesus, por obra e graça do Espírito Santo. Está em Lucas capítulo 1, verso 26 ao 38. Alguns intérpretes sugerem que talvez também tenha sido ele quem falou em sonho com José, tranquilizando-lhe acerca da concepção de Jesus. Está em Mateus capítulo 1, verso 20 ao 25. Mas o texto bíblico não revela o nome desse anjo. Por isto, nada pode ser afirmado nesse sentido. Da mesma forma especulativa, outros pensam que Gabriel também é o anjo que sofreu oposição do príncipe da Pérsia quando trazia uma resposta de Deus ao profeta Daniel. Está em Daniel capítulo 10, verso 13 ao 21. No entanto, mais uma vez o texto bíblico não identifica nominalmente quem foi esse anjo. Dessa forma, não é possível afirmar que era o anjo Gabriel. Como todo anjo, Gabriel é um ser espiritual que possui inteligência, a capacidade moral. Isto é, ele possui personalidade, apesar dos seres angélicos serem espíritos, portanto, incorpóreos. A Bíblia diz que eles possuem o poder de se manifestar de forma visível. Entenda que são os anjos. O anjo Gabriel se manifestou dessa forma quando apareceu aos homens de Deus da Bíblia. Apesar de não fornecer muitos detalhes, Daniel diz que Gabriel foi apresentado diante dele como comparência de homem. A construção da expressão usada no idioma original do texto de Daniel transmite o sentido de um homem poderoso. Daí vem o provável significado do nome Gabriel como sendo homem de Deus. O profeta escreve que quando Gabriel se aproximou dele, ele ficou amedrontado a ponto de cair no chão e perder os sentidos. Está em Daniel capítulo 8, verso 17 ao 18. Algo semelhante também ocorreu com Zacarias ao ver o anjo Gabriel posto em pé à direita do altar do incenso. Ele ficou perturbado e apavorado.
Está em Lucas capítulo 1, verso 12. Mas Gabriel logo lhe tranquilizou, dizendo que não ficasse com medo. A jovem Maria também ficou perplexa quando o anjo Gabriel apareceu diante dela. Está em Lucas capítulo 1, 29. Tudo isso indica que a aparência de Gabriel em forma manifestada certamente é gloriosa, mas isto não significa que todo esse esplendor tem origem nele próprio. Gabriel, assim como todos os outros santos anjos de Deus, proclama e reflete em certa medida a glória de seu Criador. Gabriel é um mensageiro de Deus, assim como os demais anjos. Sempre que aparece na Bíblia, ele nunca é dono da mensagem, mas apenas o porta-voz dela. Mas a Bíblia parece indicar que Gabriel ocupa uma posição honrada entre os anjos. O anjo Gabriel se apresentou a Zacarias, dizendo: Eu estou na presença de Deus. Está em Lucas capítulo 1, verso 19. A verdade é que o próprio Jesus afirma que todos os santos anjos estão na presença de Deus e contemplam seu rosto. Está em Mateus capítulo 18, verso 10. Mas ao mesmo tempo a Escritura afirma que existe alguma hierarquia entre os anjos, embora não forneça maiores informações sobre isso. Então Gabriel pode muito bem ser um dos 7 anjos que estão na presença de Deus para um serviço especial. Está em Apocalipse capítulo 8, verso 2. Apesar de ser um anjo poderoso que desempenhou uma função importante num plano de redenção, Gabriel jamais deve ser visto além do que ele realmente é. Gabriel é um anjo criado por Deus e que está ao seu serviço. Ele jamais deve ser adorado e também não recebe oração. Nossa oração deve ser direcionada diretamente ao Pai por intermédio de Jesus Cristo. Está em Romanos capítulo 8, verso 34.